Olá você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Edmilson e tenho tirado aí um tempo aí para compartilhar algumas reflexões, alguns momentos da minha vida devocional, né? A gente está meditando aqui, refletindo sobre o Evangelho de São Mateus. Hoje a gente vai falar do Evangelho do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. E a ideia aqui não é fazer, no começo eu fazer a leitura extensiva do começo ao fim, mas assim, eu acredito que não seja necessário. A ideia é fazer com que você tenha o hábito também de ler a escritura no texto, porque a voz de Deus, em última análise mesmo, é aquilo que está escrito, né? Então a gente tira alguma parte, pega as minhas reflexões, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é inesgotável, né? Então a gente faz uma leitura, Deus toca a gente, molda, né? Ele conhece o nosso coração, ele conhece o que está no profundo da alma, né? E a ideia é que você pegue o hábito, fazer a leitura bíblica, né? Então eu estou hoje no Evangelho de São Mateus e eu sempre falo assim, tem um pilar na vida que é o pilar material, né? Que é a nossa vida de relacionamento, de família, né, de lazer, etc. E o espiritual, né, é a questão do que transcende o material, que é aquilo que faz bem para a alma, né, e que transcende a própria existência nossa aqui na Terra. E a gente vai estar falando do Evangelho de Mateus 10. O Evangelho de Mateus 10, depois você pode fazer a leitura, eu também estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o aplicativo do YouVersion, que tem meditações, plano de leitura, tem também a meditação diária, né? Um plano diário de leitura, de meditação. Aí você pode baixar e fazer a leitura aí pela tua Bíblia mesmo, né? E ele começa aqui, basicamente, ele é o momento que ele chama os discípulos e ele dá a comissão dos discípulos irem, né? Pregar o evangelho. Ele instrui que eles deveriam ir de dois em dois, que eles deveriam ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, etc, né? E ele deu autoridade. Aqui no versículo, ó, vou ler o começo aqui. Tendo chamado os seus 12 discípulos, capítulo 10 de Mateus, do Evangelho de São Mateus. Tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então ele deu autoridade. Instruiu, deu diversas instruções aqui, dentre elas a autoridade sobre os espíritos imundos. E aqui no versículo 8 ele fala: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dais. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Aí, ou seja, ele deu autoridade, além da palavra, ele não deu apenas um ensinamento didático, né? Ele deu autoridade e poder. E ele dá hoje ainda para nós, né? Se nós crermos no coração e entregarmos a nossa vida e confessarmos a Cristo como nosso Senhor e no nosso coração acreditarmos que Deus ressuscitou dos mortos, né, e que Jesus é o Filho de Deus, Deus também nos dá autoridade contra todo mal. Não é apenas para um super ministro, para um super pastor, mas para mim e para você também, tá? Para aquele que crê. E ele faz muitas coisas. Ele fala assim: ó, não cuideis do que vem de falar, né? Ele coloca aqui no versículo 19: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem vos fala. Ou seja, o Espírito Santo é poderoso e ele daria a sabedoria. Eu sempre digo assim que o conhecimento da palavra, do texto, né, ele é muito importante. Ele é muito importante a gente conhecer. A mesma coisa a lei, né? A lei, ela é a base, a lei civil, a lei penal, né? Etc, né? Eu sou da área de segurança pública também e, né, é importante conhecer as leis, né? Mas quem vai saber surfar e emendar tudo isso
é um juiz, né, que já vivenciou na prática tudo isso, né? Ele consegue pegar toda a jurisprudência e tudo. Então nós, só na leitura é importante, mas quem é capaz? É o Espírito Santo só que é capaz de nos dar o entendimento, a jurisprudência do céu, de conseguirmos agir mediante essa palavra. É Deus que dá autoridade, né? A autoridade é muito importante nisso. Jesus, ele ensinava como tendo autoridade, né? Então, assim, ele vai falar, né, muitas coisas. Basicamente é para o discípulo, para o envio dos discípulos, né, nesse capítulo 10, né? Ele fala que todos os cabelos, que não é para se preocupar com as perseguições, com tudo que vai vir, né? Porque o Senhor Deus conhece todos os cabelos da nossa cabeça, né? Portanto, ele no versículo 32 ele fala: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Aí fala que da dificuldade, dos conflitos que haveriam no lar, que assim os inimigos dos homens serão da própria casa, né? Ele continua aqui, mas ele fala assim, olha, que tudo vale a pena, né? Quem não toma a sua cruz e não vem após mim não é digno de mim, diz no versículo 38. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E ele continua falando aqui, concluindo a partir do versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, assim, ele fala que eles iriam, que teriam dificuldade, que seriam rejeitados por muitos, etc. Mas que Deus seria com eles, e aqueles que os perseguissem seriam amaldiçoados, mas aquele que o aceitasse e os abençoasse seriam benditos. E daí aqui nesse versículo aqui, ele fala no versículo, né? Portanto, eu quero frisar esse aqui do 32, velho. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu me negarei. Então, assim, eu quero fazer um convite para você que está aí. Se você não confessou a Cristo como Senhor, se você já é uma pessoa de Cristo, renove a tua força, confie em Deus, não desanime, se fortaleça, que grandes são as promessas. Se você não confessou a Cristo ainda, confesse o Senhor como teu Senhor e Salvador. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida e faz uma obra. Feito isso, eu te convido a buscar comunhão com os irmãos, né, encontrar um grupo cristãos que, de forma geral, são organizados em igrejas, né? E porque quando você confessa a Cristo, você se torna igreja. Aí existe o crescimento na palavra, você tem que encontrar alguém, uma igreja que ensine a palavra, que você possa ter comunhão de irmãos, possa estar junto em família. Existe a igreja orgânica e a organizada. Nós, quando cremos, nós passamos a participar do organismo celestial do reino de Deus. Mas a igreja organizada nos ajuda, né? Nos ensinamentos, na comunhão, na organização. Então, busque uma igreja. E no dia a dia, o que é mais importante, busque ter comunhão com Deus pela sua palavra. Eu vou deixar aqui no link o link do YouVersion, que é a Bíblia online, né? E tem diversas versões de Bíblia, e tem planos de leitura, tem devocional diário, e assim serve de edificação para você andar com Deus aí. E acima de tudo, viu? A vida eterna, porque tudo aqui passa, tá? Mas aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a principal promessa da palavra. Aqui na terra a gente passa por aflições, às vezes, né? Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muito obrigado por ter participado até aqui. Fique com Deus. Compartilhe aí, se você não é inscrito, se inscreva. Não tem assim interesse de ser um super canal, quero só falar do amor de Deus, mas se você compartilhar, comentar, e se inscrever, vai ajudar muito o canal. Deus abençoe, fique com Deus. Um abraço.